Fala pessoal, Dancast na área e hoje é o dia D de gravações aqui no estúdio Dancast, no espaço Dancast, exclusivamente. E estamos no terceiro episódio e hoje recebendo aqui os nossos amigos da construção civil, que é uma área que não para de crescer. Amigo gestor Felipe Campos e o amigo mestre de obras Reginaldo. Meu Deus do céu, gente, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Quando a gente gosta, a gente pede bis, é por isso que você está aqui de novo. Vamos embora. Seja bem-vindo, Reginaldo, pela primeira vez. Felipe Campos já é parceiro aqui do estúdio Dancast, tá? É parceiro, tá? Seja muito bem-vindo vocês. E hoje o nosso programa aqui é um programa um pouco diversificado do que é habitual. Às vezes as pessoas procuram um podcast para gerar ali aquele conteúdo, mas eu quero bater um papo com vocês sobre a vida empresarial de vocês, que eu tenho certeza que vai edificar bastante vidas. Então esse é o nosso propósito. A construção do que vocês construíram e não para de construir para a vida de outras pessoas, porque vocês lidam literalmente com o sonho de pessoas. E começando aqui com o meu amigo Reginaldo, mestre de obras, aqui, eu acredito que tem bastante conteúdo para você falar um pouco para nós sobre sonho e realizações de pessoas. Como é ser um mestre de obras, Reginaldo? Aí tem que começar em Mateus 6,33, né? Olha aí, o homem já começou com Bíblia. Porque a palavra fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas você serão acrescentadas. Uau, isso é lindo. Então, através dessa palavra aí que eu venho me empenhando. Aí eu comecei em obra com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Aí fui marchando, mas o que pegou mesmo para mim sair da lama, né, como diz o outro, foi Mateus 6,33. Uau, quando você entendeu isso. Quando eu entendi o que é a verdade. Uau, Porque você buscar uma coisa que é um futuro, né? coisa linda. A pessoa fala assim, eu estou fazendo minha aposentadoria. Busca Mateus 6,33, né? Sua aposentadoria é aquela ali. Por quê? O início da sua vida está ali, mas o fim também dessa vida aqui vai começar em outra vida. Exatamente. É esse que é o maior empreendimento do empreendedor espiritual. Né? A parte Agora, espiritual faz todo sentido nisso, todo né? sentido. Ela vem primeiro, Que coisa linda. porque eu tenho experiência também de uma mulher que eu estava trabalhando na casa dela. Ela falou comigo assim, eu ganhava muito dinheiro nessa época, eu estava sozinho, Deus e eu. Essa mulher falou comigo assim, você depende de mim. Se não fosse eu, você não fazia o serviço que você faz. Olha Eu só. falei, deixa eu te falar com você uma coisa. Você pode ter dinheiro, mas você não tem Mateus 6,33. Eu vou te falar com você uma coisa. Nós, sem Deus, nós não é nada. Nós nem em pé nós não fica. Nem eu e nem você. Apesar que eu não sei da sua religião. Sim. Falei com ela. E eu ia abandonar a obra dela. Ela acabou clamando a Deus. Pelo amor de Deus, não abandone a minha obra. Olha só. Aí, para a gente ser servo, né? O servo veio para servir. Isso. Ele não veio para julgar. Aí eu acabei terminando a obra dela nessa época. Uau. Coisa linda. Oh, quando Deus faz na vida do homem, né, essa metanoia, né, de Romanos capítulo 12, é muito interessante, que para que você seja transformado com a renovação do vosso entendimento. Então, ou seja, se você entende o que é verdadeiramente o propósito da sua profissão, você entende verdadeiramente o propósito que é auxiliar vidas, né? Servir pessoas. Muito boa explanação sua, viu, Reginaldo? Já chega em você novamente, porque nós temos aqui Felipe, que é outro ícone dessa base empreendedora. A gente vê e a gente conhece as árvores pelos frutos. Não é só pelo que posta nas redes sociais, é pelo que carrega. Eu acho assim que todo mundo deveria ter a oportunidade de gerar network às pessoas antes delas tirar qualquer tipo de conclusão. Se for analisar bem, né, Felipe, o seu Instagram, para muita gente você está aparecendo, para muita gente você está, não, se exibindo. Não, o cara está colhendo os frutos do que plantou. É isso aí. E falar do Felipe, eu posso falar com propriedade que a gente gerou uma conexão muito boa e amizade muito legal. No nosso primeiro programa, né, Felipe, a gente tivemos ali uma base sensacional, que foi a base daquilo que Deus fez na sua vida, a transformação que Deus fez na sua vida, na sua casa, restaurou a sua vida financeira, tirou você do vício de apostas,
e do qual, né, hoje você se orgulha muito de falar em ter saído e ver essa transformação, mas de fato, colher esses frutos que você colheu após toda a dificuldade na base empreendedora. Nos conta aí um pouquinho nessa tarde sobre a sua volta aqui no estúdio da Ancast, do que mudou do tempo de 1 ano para cá. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer novamente por mais uma oportunidade, né? Tamo junto. A minha vida de 1 ano para cá mudou muito, quanto financeiramente, quanto experiências também que eu adquiri, né, com esse tempo. Quando eu vim aqui no Dancast já tem mais ou menos 1 ano, conforme ele falou. Eu contei muita coisa da minha vida passada sobre o vício de aposta. Uhum. Eu estava saindo ali de um segmento de barbearia e indo para o segmento da construção civil. Certo. Reginaldo, que hoje é meu sócio, foi ele que foi o primeiro a me incentivar a sair da barbearia. Ele foi o primeiro? Área. Foi o primeiro que legal, a me incentivar. Legal. Ele foi o primeiro pedreiro que prestou serviço para mim na época. O que acontece nessa questão que ele falou aí? Quando eu encontrei esse rapaz, foi no almoço, nós estávamos almoçando. Eu matei o Mateus 6,33, é sempre na nossa vida. Sim. O que acontece? Eu olhei para ele e Deus falou na minha boca, falou para ele. O que Deus falou com você? Ele falou que foi eu. Falou assim, ô Felipe, sobe aqui, cara. Todo mundo precisa de um pedreiro, um eletricista, um bombeiro hidráulico, um pintor. Uhum. Eu sei que você está na área da barbearia já tem 10, 11 anos, mas, cara, o mercado da construção civil é gigante. Então, tipo assim, você fica muito preso dentro da barbearia. Se você focar só em obra e sair da barbearia, você vai ter um retorno transformador. Certo. Você vai transformar a sua vida financeira. Coisa linda. Então, foca somente na área da construção civil, que foi o que eu fiz. Esse foco aí é o que Deus tinha para ele. Pra ele era o propósito que Deus tinha para mim. Sair de depender de alguém, né? Que ele dependia de onde ele estava. Sim. Porque eu vi nele, através do Senhor, a paciência que ele tinha para lidar com a situação. Aham. E obra, se você não tiver paciência, você não consegue fazer uma obra, não, meu. Acredito. Entendeu? Acredito. Então, um cara, você combina o cara para ele ir de manhã, o cara não vai. Aí ele fala que vai meio-dia, aí ele fala que vai 8 horas, não vai. Que loucura. Aí, se você não tiver esse contorno, esse rapazinho, ele é bom para isso, entendeu? Então... E na época eu tava... Foi o que eu falei com ele. Falei assim, ó, você sair da barbearia, não vai te faltar nada. Uau. Você vai ganhar tanto dinheiro, mano, que você não vai nem acreditar. Mateus 6,33, Eu lembro como se fosse hoje. Sou muito grato à vida do Reginaldo. Hoje a gente é sócio. Que maravilha, cara. Deus transformou minha vida financeira. Na área da barbearia, eu tive também um salário bom. Sou muito grato. Sim. Tá? Esses 11 anos que eu vivi. Mas o que transformou a minha vida mesmo foi a construção civil durante 3 anos. Tem 3 anos só de mercado. 3 anos de mercado. Com o Reginaldo tem 1 ano. Uau. De sociedade. Mas ele que me incentivou muito a sair. Porque ele via aquela correria. Agenda com o cliente, visitar a obra, deixava de almoçar na barbearia para ir visitar a obra. Muitas das vezes ele mesmo estava fazendo serviço para mim. Que era indicação de uma imobiliária que meu irmão trabalhava. Certo. Então, Reginaldo, Felipe, você acha que dá para você dar uma passadinha lá na obra? E eu não tinha tempo porque eu tinha cliente lá na barbearia. Certo. Então ele vinha aquela aflição minha ali, aquela correria e tudo, ele falava, Felipe, não, cara, o dia que você largar a barbearia não vai te faltar nada. Construção civil vai te dar muito dinheiro. É um mercado que dá dinheiro e quase ninguém conhece. Que dá dinheiro. Exatamente. Ou vamos dizer que também tem muito profissionais mal qualificados, né? Treinado, né? Treinados. Às vezes falta uma humildade dos profissionais para poder reconhecer e aprender. Que precisa aprender. Tem até uma frase que precisa ser mentorados. Tem até uma frase que eu falo muito, que é: a gente deixa muito dinheiro na mesa por falta de oportunidade. Então, quando a gente adquire ali um conhecimento diferente, a gente gera uma nova oportunidade. Certo. E aquela colheita vem. Então, a gente deixa muito dinheiro na mesa por falta de conhecimento.
Perfeito. Então, quando eu entrei para construção civil, eu vi que era um nicho que tinha muito dinheiro, Uhum. mas faltava estratégia certa para você conseguir alcançar aquele dinheiro ali, entendeu? Entendi. Porque a galera tem a mente muito fechada. Ah, eu ganho, vamos supor, um pintor, ganho R$ 200 a diária e tá bom. Não, cara, dá R$ 1.000 por semana. Mas se você focar em pegar empreitada, você vai ganhar 3 numa semana. Olha só. 4 mil Diferente, numa né? semana. É diferente. Mas a maioria tem a mente fechada, quer ficar preso em Mentalidade de empreiteiro, escassez, né? em engenheiro. Não que é errado. Claro que não. Mas se você quer crescer, você tem que pegar obra para você mesmo. Entendi. E hoje eu ensino isso no meu curso, Perfeito. que é um método que eu criei dentro desse conhecimento que eu adquiri, que eu ensino do zero e para quem também já está na construção civil. O seu Instagram é Felipe Campos. Felipe.gestão de obra. Felipe.gestão de obras. E o nome do curso? Método? O nome do método é Como Conseguir Cliente na Construção Civil. Como conseguir cliente na construção civil. Sensacional. Felipe, me chama a atenção e eu volto como se fosse um filme na minha mente, o nosso primeiro programa. No nosso primeiro programa, você abriu o seu celular e foi listando ali para nós um planejamento que você tinha para alcançar. Na sua fala, e a gente tem isso gravado, você diz que você já tinha alcançado, você fez uma lista do final de ano, roteiro, e né? antes do meio do ano você já tinha alcançado aquele objetivo. Na época era a troca do carro ali, a conquista do carro, da moto, e foi algo muito interessante que despertou a atenção. Eu acredito que você deve ter feito novas mudanças ali no planejamento para esse ano. É o objetivo. Ouve isso? Quando a gente coloca tudo no papel, a gente ora todo dia, né? Vai, isso é interessante. Por aquilo ali que você anotou, você levanta todo dia, você vê aquilo. Então, aquilo ali te impulsiona para você realmente realizar aquilo. Então, aprendi foi com o seu Elias, que hoje é um baita de um empresário no ramo da barbearia. Certo. Que ele anotava tudo e tudo que ele anotou ali, ele conseguiu. Ele foi executando, Ele né? foi executando. Então, esse ano eu fiz um planejamento e já consegui basicamente a metade daquilo que eu já anotei. Troquei de carro, comprei um carro agora da BMW, que era um sonho desde criança. Comprei uma viagem top que eu ainda vou no final do ano. Uau. Teve muita coisa que eu já planejou e já então, consegui. O planejamento, ele faz parte de uma boa gestão, correto? É isso aí. E uma boa gestão, Reginaldo, faz você ir em lugares altos. Hoje, o que falta no meio de vocês, para os profissionais que atuam nessa área, é gestão? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Porque não há uma mentalidade de evolução. Para eles, aquilo dali tá bom. A galera tá muito estagnada, né? Estagnada, né? Fica muito ali na... Eu acho que falta na pessoa humildade, entendeu? Humildade. A pessoa, quando ela é humilde, se você falar com ela, ela vai te ouvir. Faz assim, ele vai fazer. Né? Como eu tenho experiência em fazer várias coisas, como eu falei, comecei com 12 anos de idade, então eu faço elétrica, eu faço hidráulica, faço esgoto, faço acabamento. Eu tiro uma casa do chão, você me dá o projeto, eu tiro ela do chão, te entrego na chave pintadinha. Coisa linda. Pronto. Então, quando você fala com... Vamos colocar um jovem. O rapaz tem ali 20, 30 anos, que é jovem para nós, né? Deixa eu falar com você, isso aqui é assim, assim, faz assim. Aí quando você vira as costas, você olha e não está fazendo. Então aquele jovem ali não vai prosperar. Entendi. Não é porque nós não queremos que ele prospere, não. É porque não ouve. Ele não está só ouvindo. Ele não está querendo seguir aquele conselho ali. Que ele acha que às vezes é do homem, às vezes nem é do homem. Que nós estamos aqui para ensinar, formar discípulo. Sim. Formar um prestador de serviço bom. Sim. Porque um cara que é bom, nós temos pedreiro bom que trabalha com a gente. Nós pegamos o serviço e passa para ele. Qual que é o seu valor? X. Ele vai lá e executa o trabalho. Certo. Nós podemos deixar ele lá que vai executar. Certo? Depois só vai lá só para... Reginaldo falou uma coisa interessante. Tem 2 pedreiros que já prestou serviço para mim, antes do Reginaldo ser meu sócio. Que eu coloquei o Reginaldo para fazer um banheiro e coloquei ele para fazer um banheiro, um outro banheiro e uma cozinha. Sim.
E o Reginaldo, caladinho na dele, fazendo o serviço dele ali. E esse pedreiro bajulando a minha cliente. Quando foi na metade da obra, a cliente observou que o acabamento do Reginaldo estava melhor. Aí veio me cobrar. Falei, Felipe, tem como o Reginaldo fazer tudo, não? Eu, por quê? Porque o serviço do outro pedreiro não tá igual ao do Reginaldo. Aí eu pensei comigo, pô, o Reginaldo caladinho, fazendo dele ali, o outro pedreiro querendo se achar melhor e tudo. Tem disso, né? E muitos pontos que o Reginaldo tentava passar para ele, vamos supor, não vou falar o nome dele aqui, fulano, faz assim. Ele achava que já sabia, ele não queria escutar. Nossa. Então, eu já sabia disso, porque o Reginaldo me falava, Felipe, tentei fazer isso, para o acabamento dele ficar melhor. Mas ele não queria escutar. E no final eu tive que escutar que o Reginaldo é muito melhor do que ele. E a cliente não queria. Ele, na época, até me deixou numa situação difícil, que eu tive que terminar a obra, ele fazendo a parte dele mesmo. Entendi. Mas realmente, eu observando, fazia uma diferença em questão do acabamento do Reginaldo para ele. Entendi. Então, o que eu quero resumir com isso? Tem muito prestador de serviço que é até mais velho, que às vezes um Reginaldo faz de um jeito, quer ensinar ele a fazer desse jeito, que muitas das vezes pode ser melhor do que o jeito que ele já executa, ele não quer escutar. Ele acha que sabe tudo. Aí você vai ver a vida do Reginaldo e a vida dele. Eu sempre fui um cara que, para mim ver a vida do cara, eu gosto de resultado. É lógico. Se eu vejo que o cara é bom e o cara fala que é bom, eu quero resultado. Então eu vejo a vida que o Reginaldo tem e vou ver a vida que os outros pedreiros têm. Não faz sentido. Se esse cara, por exemplo, fosse um cara próspero mesmo, igual ele preza, igual ele fala, ele tinha um acabamento perfeito. Ele tinha uma vida perfeita, igual ele fala. Mas não, tipo assim, o cara não tá apto nem a ouvir, quanto menos executar. Sensacional. Inclusive que essa questão aí de avisar a pessoa. O que acontece? Para você falar do amor de Deus para a pessoa, ela tem que te ouvir. É isso. Exato. Como eu sou evangélico, aí que eu vou falar da pessoa, eu não vou falar ninguém. A pessoa que tem experiência com Deus, ela nunca vai diretamente falando de Deus com a pessoa. Porque primeiro ela tem que aceitar. Exato. Se ela não aceitou um conselho seu, ela não vai aceitar Jesus. Uhum. Não vai aceitar as palavras do mestre, entendeu? Exatamente. Então fica meio difícil você contornar a situação. Aí, quando você dá um conselho para a pessoa que a pessoa aceita, aí você vai entrar com a palavra. Ah, eu vejo que você é assim, é Mateus 6,33. Entendeu? Que vai te orientar a fazer todas as coisas certinho. O senhor vive sobre essa base de Mateus 6,33, certo? E o objetivo crucial da sua vida hoje é a palavra. Certo. Impulsionando pessoas. Isso. Você impulsionou o Felipe. Felipe tomou a decisão de ouvir, obedecer às instruções. E hoje vocês têm um tipo de negócio. Essa união de um ano, como que foi? Após ele ter te instruído a viver desse negócio. Como que foi essa união aí? Porque, igual eu falei, ele tem a paciência, né? E você tem... Execução. Você tem execução, né? Eu tenho a mão de obra. Uhum. Eu tenho execução de qualquer tipo de serviço dentro da obra. Se precisar de você ir para o campo operacional, você fica. Na hora. Mas hoje você tem gente ao seu serviço. Nós temos. Ótimo. Mas eu também executo. Uhum. Aí, porque às vezes o cliente é um serviço muito minucioso e fala com ele, eu quero o Reginaldo. Uhum. Segura lá que eu tô agarrado aqui. Às vezes eu não posso atender todos. Eu entendo. Mas dentro do possível, eu atendo. Pode falar. O bom profissional é difícil, né? Hoje tá escasso o bom profissional. No entanto, que quando a gente... Perdido, quando a gente... eu lembrei. Tipo assim, no entanto que quando a gente se uniu, eu já tinha meu network, já tinha a minha empresa mais ou menos estruturada, e ele também. Falei, não, mas como que eu vou atender os clientes do Reginaldo que só quer o Reginaldo? Essa que foi a grande dificuldade, porque ele também tem muita indicação. Certo. Só que ele começou a passar o nome da empresa, tipo assim, o contato da empresa, e eu que ia fazer os orçamentos. Entendi. E quando o cliente falava, eu quero que o Reginaldo faça, aí eu explicava para o cliente que a gente tem uma equipe, se realmente ela queria, exemplo, eu quero o Reginaldo, a gente dava um jeito ali. Se ele não tivesse agarrado também. Certo.
Mas essa foi a grande dificuldade quando a gente ali juntou tudo, entendeu? Ah, muito legal. Isso aqui deu para mim poder dar uma aquecida na mente de como se surgiu o FR, né, que é Reformas e Pinturas, que é o Correto. nome da empresa. Mas vamos dizer que seja toda empresa precisa de um cérebro, que é a parte administrativa, e um operacional, um executor. Então, deu para perceber aqui que vocês são essas pessoas, cada um no seu quadrado. É isso aí. Felipe, gestão, administração e tudo mais, você na execução, administrando a obra ali. É isso, não é isso? Por que você legal. acha que muita sociedade não dá certo? Uhum. É porque sociedade que os dois fazem a mesma coisa não faz sentido. É verdade. Sociedade tem que ser duas pessoas com funções diferentes. Perfeito. Igual hoje eu sou fora do operacional, o Reginaldo é do operacional. Certo. Então, além de eu liderar, de eu organizar, o Reginaldo também faz, É o cara que faz mas ele é da parte de execução, a parte bruta. Uhum. O cérebro da obra, da execução, é com o Reginaldo. Mas eu faço fechamento de serviço também, Uhum. né? Mas eu deixo para ele, Entendi. essa parte. Entendi. Porque o que acontece? Eu tô na obra. Se eu entro dentro da obra, a obra é uma matemática, mano. Uhum. Você entendeu? A obra todinha é uma matemática. Se o cara quiser prosperar, ele tem que ter matemática, tem que saber a matemática da vida, entendeu? Entendi Porque tudo ali é perfeitamente. conta. Aham. Tudo é conta. Agora, se você tem um cara que está combinando com o cliente, ele vai perguntar ao Reginaldo, o que você acha que dá isso aqui? Ó, isso aí, vamos fazer por tanto. Aí vai, então vamos colocar tanto. Porque o Uhum. valor, ele contrato. vai, manda o contrato, ele digita, ele que resolve Imagina lá. se ele fosse fazer tudo. Nossa, é muito complicado. Muito complicado. Aí uma última obra que nós tivemos e uma penúltima, o que aconteceu? Nós fechamos 2 contratos com o cliente, né? No terceiro contrato, ele não quis o serviço. Uhum. Aí ele falou comigo assim, Reginaldo, eu vou passar o serviço para você entendeu? Que aí você deixa o Felipe e você faz o serviço para mim. Eu falei, não, mano, você me apertou agora, sabe por quê? Você vai ter que combinar com ele. Nó. Eu não tenho oi grande, não, mano. Uhum. A maioria da sociedade não dá certo por causa do oi Quase isso grande. aí. Acredito. O que Deus faz? Deus fala assim, eu vou colocar um exemplo básico. 100 mil na mão desses 2. Vamos ver o que eles vão fazer. Agora eu vou colocar 10. Não acredito que Deus faz isso, cara. Agora eu vou colocar 300 mil na mão Eu desse. acredito. Vamos ver o que eles vão fazer. Nu. Agora eu vou colocar 5 mil na mão desse. Eu acredito nisso muito. Se o cara for humilde, mano, humilde ali, ele vai pegar, ele vai fazer igual o Paulo, né? Ele vai medir ali, Uhum. a água com fubá ali. Por isso que muita sociedade não Ah, dá não, Não certo. dá lembrei. certo. Ele vai falar, eu sei viver com pouco e também sei viver com muito. Viver em qualquer situação, né? Isso, debaixo da Perfeito. graça de Deus, Aham. E né? você já teve um caso assim? Que o Reginaldo falou que tinha uma sociedade, que ia fazer uma sociedade com um cara, e o cara cresceu o oi e tirou ele da jogada, Aham. de um outro serviço. Acontece, né, cara? Nossa, a gente, na vida a gente conta com muitas pessoas, né? Eu tô com quase 50, então com 12 anos eu comecei, Aham. então tem muita experiência com a pessoa. É o que eu te falei aqui, ó. Você Às vezes já Deus... bate o olho e já sabe, né, cara? aí você olha pro cara assim, ele tá querendo fazer uma parceria com você, você olha assim e fala, vambora aí, né? Vamos ver o que Deus tem pra nós, que é mais uma Aham. experiência. Aí você vai. Aí no meio do caminho você tá vendo que ele tá querendo passar você pra trás. É, acontece. Ô, mano, vamos deixar isso pra lá, que é melhor pra nós, entendeu? Acontece. Hoje, a base de trabalho de vocês, administrativamente falando, tem um contrato específico para obra, certo? Sim. Para contratar o serviço de vocês, tem um contrato, então tudo legalizado, tudo Tudo. certinho. Hoje a gente tem contador, tem o marketing, emite nota fiscal, é tudo certo. Não adianta você querer que as coisas dão certo se você faz tudo errado. É verdade. Tá na lei, faz tem que sentido. fazer de acordo com a lei. O padrão que vocês atuam hoje é alto padrão, É mais alto padrão. mais alto padrão, certo? Então vocês atuam em Belo Horizonte, região metropolitana, certo? Correto. Foge alguma coisa da região metropolitana ou só dentro dessa região específica? A gente busca clientes de alto padrão. Uhum. Então a gente trabalha na região de Belo Horizonte, mas essa última obra mesmo que o Reginaldo comentou desses 2 contratos e o terceiro ele não fechou e queria ainda contratar ele por fora e tirar a empresa FR Uhum. da jogada, era lá na região do Justinópolis, em Ribeirão das Neves. Mas o cliente, ele até mora fora. Entendi. Ele não mora no Brasil. Entendi. Mas isso depende muito. Mas
não tem como, exemplo, um cliente que ganha 10 mil, fazer uma obra, 10 mil, 5 mil por mês. Fazer uma obra com nós de 100 mil, 200 mil. A não ser que o cara juntou a vida inteira para fazer isso. Uhum. Então, por isso que a gente busca clientes que realmente têm uma condição melhor. Entendi. Entendeu? Você que está assistindo o nosso programa aqui e precisa de 2 caras sensacionais aí para poder gerir a sua obra, você que está com uma obra grande, você tem a oportunidade agora de acessar o Instagram deles. A gente vai deixar também aí, produção, o Instagram deles aí, o acesso ao Instagram deles para poder fazer aí o orçamento. O que me chamou a atenção dentro aqui dos comentários, pessoal, aqui nos bastidores, o Felipe disse algo assim, a gente não procura muita quantidade de obra. A gente vamos dizer que a gente está escolhendo a obra. Isso, de fato, me passa muito profissionalismo e credibilidade. Por quê? Você não é aqueles caras que pegam obras e obras e deixam um bocado para trás. Porque acontece muito disso, de uma pessoa precisar de executar um serviço, de repente o cara vai lá o dia que quer. Acontece muito isso. É o que eu mais vejo no mercado. Acontece muito isso nesse mercado. mercado. Sim, mas com nós não aconteceu, não. É exatamente sobre isso, porque quanto mais credibilidade vocês passam em questão assim de menos obra, mais pessoas com uma mentalidade de ser liderada, que eu acredito que vocês têm uma equipe sensacional para vocês, uma equipe formada, fechada, que a gente vai falar É mais sobre freelance, equipe, né? mais freelances, É mais né? freelance. Mas são freelances assim que vocês podem contar. Confiar. Confiar, Se eu ligar né? agora, Você confia no trabalho desse eu já profissional. agendo com ele. Então isso para nós é muito interessante. Quantas obras hoje em Belo Horizonte? Hã? Quantas obras hoje vocês têm executando em Belo Horizonte? Hoje, Executando? Executado, Em andamento? em andamento. em andamento nenhuma. Nenhuma. Nós já entregamos... Acho que dia hoje é segunda? Segunda. Semana passada nós entregou uma lá perto de casa, no Castelo. Entendi. Aí nós estamos para fechar 2 contratos grandes. Por isso que a gente não pegou obras pequenas. Porque a obra é grande, o orçamento tá aí para fechar grande. É 6 meses direto. Nossa. Então, tipo assim, eu fiz até bastante orçamento, fiz uns 15 orçamentos. Uhum. Nessas 2 semanas que a gente ficou basicamente parado. Só que eu tô focado em pegar essas 2 obras, que era Entendi. mais obra pequena. Eu não quero quantidade, eu quero Qualidade. e buscar aquela obra certa. Não adianta também a gente querer abraçar o mundo inteiro. Uhum. Então a gente busca hoje uma obra que vai dar um retorno bom para a empresa, Certo? entendeu? Certo. Então a gente tá para pegar esses 2 contratos. Não, mas isso é muito interessante. Isso é muito interessante. O cliente hoje em dia ele precisa de uma atenção, né? Uhum. Vamos supor, se o cliente tem um funcionário nosso que está executando um trabalho lá. Uhum. Vamos supor, nós acabamos de pegar uma obra. Vamos supor que nós temos 5 obras. Nós não vamos conseguir dar atenção a 5. Uhum. É o que eu falei com ele, não compensa. Melhor nós pegar 2 e dar atenção para o cliente. Não deixa a desejar e vai ficar. Nós vamos continuar mantendo o mercado, entendeu? Entendi Só perfeitamente. escolher a obra certa. Entendi. Então a gente tá parado 2 dias, né? Porque a gente tava com a obra Essa- semana passada lá perto de casa. Essa seleção me chama muita atenção, Castelo. porque se fosse outros, vamos dizer assim, isso é em todos os nichos, quando o cara tá desesperado, ele pega qualquer coisa, Ah, não. né? E quando há uma previsibilidade, não, eu não foco em quantidade de obra, eu foco na qualidade, que vai nos trazer mais ROI. É isso aí. Porque é isso que faz sentido. Então, eu acredito assim que vocês podem estar orientando quem está nos assistindo a não se desesperar, a ser estratégico, de fato. Por isso que é bom você ter um caixa da empresa, você guardar dinheiro. Exato. Porque a construção civil é boa, dá muito Uhum. dinheiro a construção civil. Mas para quem trabalha, é certo. E por falar em construção civil, Reginaldo, como você vê hoje esse mercado? Construção civil, esse crescimento exorbitante, que hoje todo mundo mexe com prédio, obra e tudo, aquela bagunça toda. Como que você vê? Você vê um mercado aquecido, um mercado menos aquecido? Haja vista, vocês fazem parte desse mercado, porque ele é bom. Mas como que hoje vocês verem as pessoas que executam o mesmo trabalho, a mesma finalidade que vocês, como que está esse mercado? O mercado de obra sempre foi bom. Nunca parou. Uhum. A obra, quando ela cresce, é porque antigamente era assim, o cimento abaixava, a construção civil disparava. Aham. Hoje a construção civil está estabilizada. Não precisa mais de... Ela está estabilizada. A pessoa ela quer construir fazer uma casa, fazer uma construção,
ela se prepara, ela vai procurar uma empresa, Aham. né, para fazer aquele serviço para ela. O mercado tá bom demais. Agora, são pessoas que não têm compromisso com as coisas. A gente vai fazer um orçamento, Entendi. vai fazer um orçamento para o cliente, chega e fala, o pedreiro acabou de sair daqui, que fez isso aqui para mim, eu não quero ele mais e tal, não sei o quê. Confusão. Nossa empresa não está caçando confusão, não. Nossa empresa está para executar. Uhum. Aí, às vezes, pagar o preço que a gente quer. Às vezes a pessoa pagou lá 20 mil para fazer o serviço, aí o cara não deu conta, chamou nossa empresa, nós cobrou 30 para refazer o serviço. Entendi. Ah, mas está muito caro. Felizmente não tem como executar o trabalho, então, né? Então tem que deixar para lá. Todo lugar que você vai tem um problema na obra. A nossa obra, a obra que eu faço não vai dar problema para o cliente, Não, me dor de explica uma cabeça. coisa, vocês. Como manter esse posicionamento de autoritarismo na execução da escolha do serviço? Por exemplo, gastei 20 mil com o pedreiro aqui, ele não resolveu o meu problema. Mas para vocês executar, 30 mil para vocês executar, querendo ou não, vamos dizer que seja 50 mil gastos ali, que poderia ter sido somente 30. Existe uma objeção quando vocês falam preço e o cara fala, cara, não vai dar não, tem como melhorar esse preço? Existe quando o cliente não conhece a empresa, né? Aham. Agora, o cliente que te contrata para refazer um serviço, ele já sabe que vai gastar mais. Aham. Na cabeça dele, ele já sabe. Uhum. A não ser que ele pega um outro pedreiro meia boca ali também, coloca, mas ele não vai querer. Ele já vai ter esse receio de já ter tomado prejuízo ali. Entendi. Então, Por quando isso ele já tem uma empresa, vamos supor, a empresa Felipe do Reginaldo, que já está no mercado, que já é uma empresa boa, Sim. eles vão pagar. Se tiver o dinheiro, que é o Aham. capital, entendeu? Se tiver o dinheiro. Hoje em dia, a indicação vale muito. 85% Vale milhões. segundo a metodologia. Uma indicação vale milhões, porque se a pessoa te indicar, ela está colocando no pescoço dela prêmio, Aham. né? Aquele pedreiro que você me indicou, que tal. Nossa, confusão. Então, beleza. Ele me indica lá. Eu vou lá e fecho o serviço, o cliente vai ligar para ele. Fala assim, ó, te agradecer aquele pedreiro que trabalhou aqui e tal, fez tudo 100%, graças a Deus, né? Porque para a gente conseguir escolher um cliente, né? A gente tem que pisar firme também. Uhum. Hoje em dia, você chama um pedreiro para trabalhar na sua casa, ele começa hoje, de tarde já está querendo um dinheiro. Aí ele pede um dinheiro hoje, outro dia quer o dinheiro de novo, Aham. e assim sucessivamente. Ou seja, ele não dá paz para o cliente. Uhum. E quem tem Com o condição... contrato, você com o contrato ali, o cliente dá você, por exemplo, 10% no início, ele vai ver o serviço, a execução do trabalho ali, quando for mais para frente, aí junto o filho e fala assim, ó, vamos pedir os 30%, que aqui já está na metade do serviço. Uhum. Então ele vai pagar 40%, sendo que o serviço já passou da metade. Entendi. Finalizou o serviço ali, ó, O restante. ele paga o restante. Então ele gera uma confiança. Vocês trabalham com 10, 40%, 10, 30 30 e no o início, restante? 30 final, 30 na metade e 20 final. Entendi. Então é 10, 30. Já dá Aham. 40. Com mais 30, 70. 70. Com mais 30 final. Final. Legal, legal. Porque dependendo do serviço, não dá nem tempo de fazer esse tipo de pagamento, né? Uhum. Que é muito rápido, né? A gente Às está vezes o cliente focado mais em Quer fazer reforma. um banheiro. Uhum. Um banheiro só em porcelanato. O banheiro está pronto. Chama, Reginaldo. Vamos desmanchar aqui e refazer. Vamos pular. Quantos dias você faz? 7 dias. Então, Aí o nós cliente vai, paga a prepara parte, na que tudo. você vê, já foi. É, Ele deu uma entrada, quando for no final de semana, já está acabando. já tá Tá acabando. pagando de Fala, novo. Já tá pagando. Já Entendi. acabou? Já. Entendi. Isso aí faz parte de uma gestão De uma boa estratégica? gestão. Estratégica? Tudo é estratégia? Sim. Uhum. Não adianta o cara... Igual eu conheço muito prestador de serviço que pega uma obra, pega um banheiro para reformar hoje. Vamos supor uma média de 5 mil reais. Uhum. Para fazer o acabamento, para fazer a obra completa. 5 a 7 mil reais. Ele pega a obra, o primeiro dia já pega uma entrada com o cliente e já paga uma conta. Já gasta o dinheiro. Aí na metade ele não tem dinheiro no outro dia nem para pagar passagem. Acredito. Aí na metade da obra ele pega e faz uma outra conta. Aí se ele coloca um ajudante, ele não tem o dinheiro nem para pagar o ajudante. Porque não tem uma gestão. Nossa. Aí quando ele finaliza a obra, ele fica desmotivado porque não tem dinheiro nenhum para pegar cliente mais. Uhum. Então a galera hoje Esse é um dos problemas no mercado. a galera da construção mercado. civil hoje não tem gestão. É um querendo passar a perna no outro.
Quanto cliente também, tem muito cliente aí, igual eu e o Reginaldo, sabe que a gente é sócio? Uhum. Tem muito cliente que às vezes vê ele na execução e quer comprar ele, para tirar a empresa da reta, mesmo com o Entendi. contrato. Entendeu? Uhum. Então, antes de eu colocar o Reginaldo como sócio, eu já conhecia ele. Já conhecia a índole dele, a família dele. Entendi. A gente já tinha uma conexão de muitos anos. Sociedade Entendeu? tem que ser algo muito conexão mesmo, né? Confiança 100%, senão nem Aham. entra. Se a pessoa tiver oi grande, mano, ela não dá um passo. Entendi. Então, Hoje é muito difícil ter uma sociedade que ambos querem ver o outro crescer. Tem muito problema em Meu sociedade sócio- nisso, né? meu sócio tá batendo de BMW. Meu sócio não tá fácil, E não, é de mano. Corolla Cross, É, dos novos ainda. tem uma vaguinha lá pra mim, não? É, sempre tem. Muito bom, muito bom, muito bom. Ô, Reginaldo, mestre de obras, hoje você dá dicas lá nas redes sociais? Eu não criei esse Não, mas sistema Especificamente, né? a 100% não. Mas eu ando dando umas dicas lá. E às vezes nem tem tempo pra isso, né? Tá? Quando eu tô com o sócio aqui, ele me grava lá. É de graça. Aí a gente faz os posts lá e Sei. tudo. Mas eu mesmo, pra fazer assim, não tem muito tempo, não. Entendi. E como que é ser mestre de obras? Hoje em Conhecer dia, de Ter um tudo, né? autoconhecimento, Não tem- vamos dizer que seja ao extremo da tem uma sociedade. coisa assim, mais gostosa que o prazeroso que você fazer aquilo que você gosta. Uau. E fazer bem feito, entendeu? Uhum. Você faz como se fosse, eu faço como se fosse pra mim. Entendi. Qualquer coisa que eu faço pro cliente, é como se fosse pra mim. Então eu tenho que olhar e tenho que ver que tá perfeito. Sim. Se eu vi que tá perfeito, ele vai ver que tá perfeito, você. Qualquer um que chega lá e fala, Entendi. não, ficou, ó. top", Entendi. né? Entendi. Nós pegamos muito serviço assim também. O cliente chegou lá, quem fez? Ah, foi a empresa do Felipe. Entendi. Pai, eu quero ir lá, né, fazer meu banheiro, minha cozinha também. Foi. Legal. Porque o serviço bem feito, ele chama a atenção, né? Com Hoje em certeza. dia tá usando muito porcelanato. Sim. Aí você tem que ter os equipamentos, as ferramentas. Nós temos todas as ferramentas. E como que é, gente, lidar aí com esse mercado que está sempre movimentando de forma diferente? Por exemplo, eu tô com uma obra lá na roça, para minha casa, e eu já tô quase mudando a ideia, vamos dizer assim. Eu não quero fazer um reboco por lá de dentro, sendo que eu posso colocar aí um Gesso liso. um gesso liso, Isso é ou mais em então conta. um isopor, que hoje A galera tá a galera usando. tá usando. Para mim que gosta de um ambiente acústico, acho que o isopor vai ficar legal. E eu acho que a mão de obra também é mais barata. Como é que faz aí com essas inovações todas no mercado? A pessoa vai atualizando, né? Você Uhum. tem que se atualizar também. Porque às vezes o cliente chega lá, igual tem a lâmina. Lâmina de porcelanato, ela tem 2,70 por 1 metro. Uhum. O cliente chega lá e fala, eu quero colocar essa lâmina aqui. Aí você vai lá e olha se é o porcelanato, porque eles estão vendendo uma lâmina aí de isopor, tipo Certo. isopor. Mas é lindo e maravilhoso. Mas não é porcelanato. Entendi. É igual lá em Tem que casa, estar eu coloquei atenado ao um, mercado eu mesmo. coloquei umas só pra gente falar das atualizações do mercado, eu coloquei quase que um papel de parede, Isso. parecendo tijolinho, aquele tijolinho branco, sabe, de gesso. Mas, cara, deu outra cara na minha sala. Quem olha assim fala assim, nu, que reforma. Aí você pega o antes e o depois, você fala assim, caramba, velho, que mudança louca. Hoje, se a galera quiser diversificar, com custo menor, ela consegue. Consegue. Porque o mercado inovou demais. Mas essas mudanças na prática, para quem está ali no campo operacional, que é o serviço mais melindroso, que é o campo de vocês, precisa estar em constante mudança. Evolução, né? Evolução. Você tem que estar atenado ao Não mercado. tem nada no mercado. Hoje tem envelopamento, tem adesivo, Caramba. piso laminado, vinil que já tinha. Uhum. Já é antigo, né? Mas eu Igual, falo cara, assim, esses dias eu tinha um prédio ali tem no chão, cara. Hoje ele já tá ali, já na fase do acabamento. É coisas assim, Muito de rápido. um mês, cara. Agora estão construindo com placa pronta, né? Pois é, isso que eu queria entender. Como é que é esse negócio? A empresa chama Precon e ela nesse mercado ela é 100%. Caramba. Eles fazem a casa toda no campo de obra. O apartamento, ali, por exemplo, todo modelado. Uhum. Então eles têm os moldes, vão fazendo tudo ali no campo, deixa tudo separado. Começou, já carrega as carretas e vem só monta. Olha só. Vai só montando, monta banheiro, monta laje, monta tudo. Que Por isso que o prédio loucura. sobe. Não, e por exemplo, uma obra de 3 vezes, nem sei se tem esse tanto de tempo, mas uma obra de 3 anos, por exemplo, faz com ela um ano, faz com 1 ano. tranquilo. Faz. Que Hoje loucura, faz. que loucura.
Haja vista, né? O Brasil deu uma acelerada nesse quesito, né? Porque era bem atrasado, né? Deu. O mercado inovou bastante, Inovou. né? Eu creio que essa inovação veio da China. Acredito, é A isso, China justamente fala sobre chinês, isso. meu amigo. Nó, eles Querendo, evoluem mesmo. querendo ou não, assim, ainda estamos atrasados, mas o que chegou aqui já deu uma mudada Dá geral, uma né? alavancada já no mercado. Perfeito. É igual eu te falei, a empresa que trabalha com responsabilidade, prazo, tem bons profissionais, já fica, tipo assim, já fica na frente no mercado. Uhum, Porque hoje em dia o mercado não tem prestador de serviço, a galera faz serviço tudo pelos cocos. uhum. Cliente querendo comprar prestador de serviço, é o que Sim. mais acontece. Hoje eu ainda coloco em alguns contratos. Especificamente não, porque os clientes, graças a Deus, que a gente tem, são clientes que eu não tenho dor de cabeça. Certo. Mas eu já tenho uma cláusula lá que eu coloco. Que o cliente, às vezes, quer pegar o, por exemplo, contrato do pedreiro para contratar por fora, tem uma Aham. multa. Desde que eu tô com o Reginaldo, acho que eu nunca fiz isso, não. Mas Entendi. antes eu tinha, porque eu tinha muito problema antes. Entendi. Depois que o Reginaldo entrou, a gente estruturou melhor ali, entendeu? Entendi. A empresa. Amenizou esse tipo de problema, né? Mas o mercado da construção civil sempre foi bom, mas tem essas coisas aí que acontecem que a pessoa que faz o certo ali tem uma colheita boa, entendeu? Perfeito, perfeito. Qual a diferença de vocês, da empresa de vocês, FR, no mercado, dentre outras empresas? Qual que é o diferencial de vocês? A gente faz tudo, né? A gente entrega a reforma completa. Quanto gesseiro, pintor, eletricista, bombeiro. Sim. E tem muita empresa que às vezes faz ali só uma pintura e um acabamento. Não faz o gesso, não faz uma porta de ACM, não faz um adesivo. A gente empreita tudo, Uhum. entendeu? Esse é nosso diferencial. E questão Uma também de estrutura prazo. completa, né? Estrutura completa. Isso é muito interessante, essa questão do prazo. Como que funciona essa questão de prazo de vocês? Tem no dependendo da contrato obra? lá o prazo de execução, a gente coloca uma margem para entregar, exemplo, a margem de 30 dias, a gente coloca 40 e a gente Aham. entrega antes. Entendi. Então isso aí E já sempre passa uma trabalham com o pé na credibilidade melhor frente. pro cliente. É, tem que ter um prazinho maior, né? Uhum. Isso aí eu fui aprendendo com o tempo e com o Reginaldo também, É entendeu? porque você trabalha também com a data limite, também fica muito limitado, né? Você fica maluco pra Obra poder... sempre tem previsto. Pois é. Então a gente Dependendo, atrasa o material, atrasa outra coisa. traz a Aí marmoaria. Não tem jeito. Não, entendi. Se você conseguir fazer um planejamento, que é o que nós fazemos, né? Planejar. Planejar. Você vai lá fazer um banheiro pro cliente. Aí o cliente fechou o orçamento, beleza, vai começar daqui uma semana. Nós já mandamos o Planeja. projeto para marmoraria. Nós já temos um parceiro, o Uhum. Richard. Uhum. Já manda o projeto para ele. Ele já olha, já dá o orçamento dele, já manda pro cliente. O cliente já fecha com ele Uhum. e já começa a executar lá. Entendi. Quando nós estamos executando, começando a executar o banheiro, a bancada está Já chegando. tá chegando. Ótimo. Então já adiantou o banheiro 100%. Já até indiquei lá, Reginaldo. Ó. Richard, Richard. qual que é o nome da empresa dele? Portal Mármores e É Granitos. Portal Mármores e Granitos. eu esqueci. Isso aí. É um parceiro Agora- nosso aí, É. qualidade essencial, o prazo entendeu? dele é muito bom. Então se liga aí, galera, ó. Como é que é o nome? Portal Mármores e Granitos. Portal Mármores e Granitos. É isso Fica no aí. Cristiano Machado ali. Fica na Cristiano Machado? Guaramá, é. Ótimo, ótimo. Top demais. Cara, é muito bom. Galera, outro assunto muito importante. Reginaldo, principalmente, dá um conselho pro predeiro que iniciou nesse mercado, não sabe como. Acho que até a precificação é mais pro seu lado, né? Mas o cara começou agora. Só que ele tem dificuldade ali na sua Execução. execução. O que ele deve fazer? Uai, hoje tem a internet, né, meu? Que ajuda bastante o cara a aprender. Porque se ele tiver um QI avançado, a internet ensina muita coisa. Aham, Nós mesmo posta muita coisa lá ensinando como fazer uma meia esquadrilha, como tirar um nível, aham. como executar um piso, que é o interessante é esse, né? Nivelamento e saber como fazer uma meia esquadrilha no porcelanato. Uhum. E hoje em dia o cara não tem como o cara ser um profissional se ele não trabalha de ajudante, não. Ele tem que ter trabalho de ajudante. É É porque ele verdade. precisa aprender, né? Agora, se ele quiser ser um bom profissional, ele tem que trabalhar com um bom profissional. Entendi. Ele trabalha de ajudante com um bom profissional 1 ano, ele está fazendo investimento na carreira dele. Entendi. Porque 1 ano que ele trabalhar com um pedreiro bom, quando for no outro ano ele já é pedreiro. É pedreiro. Entendi. Porque ele já viu fazendo tudo.
E, né, ele tá investindo na carreira dele. Aí ele tá querendo aprender. Agora tem ajudante que trabalha ali e só quer ir embora de tarde. Mas para fazer um bom acabamento, o que ele precisa? De uma boa ferramenta também. Sim. Fala sobre ferramenta, que a maioria Olha, isso é não interessante, tem. hein? O cara tem que ter uma fermate, tem que ter uma maquita, tem que ter uma politriz. E como está o mercado hoje? O pedreiro não tem uma maquita pra fazer o serviço. Você vai contratar o cara não tem uma maquita, Não cara. tem Então é a essencial que você tem que ter, ferramenta. ué. Não Outro tem. dia eu precisei de um pedreiro para rebocar um negócio para mim, lá na minha casa, que eu tô mexendo com a casa, né? Uhum. Eu falei, ô pedreiro, você vai comigo segunda-feira, beleza. Ele tô dentro do carro com a bolsa. Aí eu falei assim, essas ferramentas tá tudo aí dentro da bolsa? Não tem ferramenta não, ué. Ué? Não é Como que possível vai que você não tenha executar? uma colher sobrando lá. Eu falei, ó, Ah, meu Deus do céu, eu não tô acreditando que você fez isso não. esses é o famoso meia Mas colher, esse, né? mas esse é o Nossa, nível da Deus construção do civil, céu. cara. Que isso, Esse é o cara? nível da construção civil. Então, por isso que é tão interessante você se autopadronizar e ter o preço que tem, né, cara? Qualidade, a gente tem todas as Qualidade, ferramentas. velho. Os prestadores Eu que fa- não tem, a gente leva, né? Que a gente Incrível tem um isso. estoque, que a gente tem as Mas eu vou ferramentas. falar que isso é verdade. O cliente que ele gosta de um serviço bem feito, ele não é preço não, mano. É, eu Não tenho certeza disso. Ele fala assim, ó, eu quero que faça o banheiro assim, assim, assim. Você faz? Faço. Pode fazer. Uhum. Ele não olha preço, ele quer qualidade. Que Porque não adianta isso. você ter o dinheiro e não ter uma... Né, Uma- como é que fala? Você entra dentro da sua casa, você não tem uma satisfação, né? Você É. tem que ser satisfatório, né? Você pagar e não ter algo satisfatório, né? Dentro da sua Entendi. casa. Imagina a pessoa entra dentro da sua casa e ela quer ir no banheiro. Exato. Ele chegou, olhou o banheiro, viu que o banheiro tá perfeito, intacto. Nossa, que show de bola que foi esse banheiro aqui, ué. Ah, foi a empresa FE que fez, foi. Top. Eu quero o contato deles, ué. É isso. Fala o contato de vocês e aproveita. Número de telefone? Pode ser? O Instagram também já ajuda. FR Reformas e Pintura. Procura lá. Vai ser um prazer atender vocês. E o número de telefone: 8239-4938. 8239-4938. É esse o telefone principal aí Da empresa. da empresa. Top demais, gente. Sensacional. Outro detalhe muito importante. Precificação, Felipe. Muita gente não sabe precificar. Não sabe dar preço. Como que funciona isso? Questão de passar o preço pro cliente. É. Aí você tem que ter uma base ali, né? Você tem que ir lá, medir, olhar o valor do mercado. Aí Tem muita gente, assim, aí tem o custo, tipo assim, do prestador de serviço, tem o custo dos impostos. Então você tem que saber dar preço para você ter um lucro ali que você quer. uhum, Que no caso é a dificuldade. A galera hoje quer mostrar que tem muita obra, mas não dá, tipo assim, não sabe dar preço. Aí na hora que você vai ver, o cara tá matando cachorro. não sabe dar preço, não tem qualidade. Pega o fica dinheiro aquele trem dessa ruim, né? obra, É. pega o dinheiro dessa obra, toma prejuízo nessa, aí o dinheiro dessa cobre essa, e você vai ver o cara não tem lucro nenhum. Uhum, É porque não sabe dar preço. entendi. E como saber fazer isso, Felipe? Você ensina nas suas redes sociais sobre isso? Lá no meu curso eu passo uma prévia assim. Aham. Nesse primeiro módulo agora que eu lancei, eu passo lá como levar o cliente para visita técnica, como você conversar com o cliente, convencer ali para o cliente fechar aquele contrato com você, Aham. como você passar uma base de preço. Então, para quem aí procura crescer, evoluir na construção civil, pode me seguir aí, Felipe Gestão de Obras, que lá tem tudo. E o interessante, precisa. gente, posso falar o preço do seu curso? Pode. Olha, R$27. R$27 é o preço do curso do Felipe. É o primeiro módulo, não é isso? Primeiro módulo. Primeiro módulo. Vai ter Colocando em escalagem aí, prática, não vai? Vai ter escalagem. Vai ter escalagem. Colocando em prática ali, você já consegue ter resultado. E o Felipe, ele vai ter aí a base de mentorias presenciais também, não vai? Presenciais. Isso vai ser interessante, porque quem quer ir na prática... Vai conhecer eu, Reginaldo, vai estar indo lá na obra. Nossa, isso é muito top. Eu vou ensinar como que eu passo cada empreitada pro pintor, pro pedreiro, pro eletricista. Pô, Então, legal. para quem quer começar do zero também, pode comprar o curso também. Legal. Se não gostar, eu devolvo o valor. Ó, Se é não isso, gostar, eu devolvo o valor. parabéns. Se colocar em prática, não tem como não ter resultado. Entendi. Que é tudo que eu aprendi durante esses anos na construção civil. Perfeito, sensacional. Virada de chave que distingue Reginaldo hoje. Chega uma época no mercado, começou com 12 anos de idade.
começou a galgar aí nesse mercado da gestão, da parte executora aí das obras. Mas chega um tempo em que há uma virada de chave. Você citou a palavra de Deus. Sempre foi a palavra de Deus ou foi também a sua base conhecedora daquilo que você faz? A base é Mateus 6,33 mesmo, não tem outra base, não. Não tem outra, não. Outra coisa é igual eu falei, né? Se você quer ser um bom profissional, você tem que trabalhar com um bom profissional. Certo. Quando eu tinha meus 15 anos, eu trabalhei com um rapaz chamado José Vicente, vizinho meu lá. Uhum. Fui trabalhar com ele, ele me ensinou muita coisa. Uhum. Devo muito a ele. Eu moro na rua de cima lá de casa. Então, trabalhei com outros pedreiros também, evangélicos. Uhum. Pedreiro que uma vez eu lá ia cortar um porcelanato. Assim. Não conseguia. Ele vinha na maior humildade. Ele falava assim, é assim que corta, Reginaldo, ó. E cortava. Mas eu via ele cortando ali, eu via a mão de Deus usando ele, entendeu? Uhum. Eu já vi que aquilo não é... Porque eu não nasci no berço evangélico, né? Sim. Eu converti lá para meus 22 anos. Entendi. Né? Aí teve as lutas da vida ali. Mas eu via que quando a pessoa estava... Que eu sempre fui um cara mais humilde, entendeu? Uhum. O cara falava comigo, eu aceitava. Entendi. Eu aceitava. E retendo aquilo. Então eu aprendi muita coisa desse jeito. Por isso que eu falo com a pessoa. Se você ouvir, mano, você vai aprender. A gente aprende mais ouvindo do que falando. Do que falando. Outra coisa. Que falar é prata, ouvir é ouro, né? Ouvir é ouro, aí sim. E se você obedecer seu pai e sua mãe, você vai ter um futuro brilhante. Sensacional, Reginaldo. Então, houve uma virada de chave. No meio do percurso sempre é uma virada, uma mudança de estação, de mentalidade. E por falar em estação, tem um tema muito específico aqui que a gente vai tratar sobre ambientes mudam destinos. É isso aí. Né? E eu acredito que para vocês fazem toda a diferença o ambiente. Eu quero ouvir de você, Felipe Campos, sobre esse quesito ambiente. Ambiência muda resultados? Muda resultado. Muda? Corretamente. Legal. Uma frase que eu tenho comigo é o seguinte: ambiente muda destino. Uau. Quando você está em ambiente diferente, você tem oportunidade diferente. Uhum. São códigos diferentes. Certo. Então, eu sou prova viva, que depois que eu mudei para o bairro Castelo, eu tive códigos diferentes, coisa que eu não tinha acesso, que eu comecei a ter, e vi que tinha dinheiro ali na mesa. Entendeu. Se eu adquirisse aquele conhecimento, dava para me ter aquele resultado. Uhum. Então, a gente está para fechar um contrato aí que, em nome de Jesus, eu profetizo aqui que já está Amém. fechado. Está profetizado em nome de Jesus. De quase R$1 milhão pelo fato de eu estar morando nesse ambiente. O fato de você estar morando fez com que você conhecesse essa obra. É isso aí. Legal. E tantas outras obras também, de valor alto, alto padrão, que a gente já pegou, foi pelo fato de eu estar morando nesse lugar. Uhum. Porque lá eu consigo fazer network, Uhum. às vezes eu vou jogar um futebol, vou na academia, Legal. converso com um, com o outro, pego contato. Às vezes um cara que eu tô conversando ali é um cara milionário, que ele tem algo ali para me oferecer, que é uma obra. Uhum. No caso, para me executar para ele. O poder do ambiente e o poder do network, a geração de conexão, faz todo sentido, né? Todo sentido. Eu até vi esse dia um podcast de um cara falando que eu não sei se baseia nesse assunto, mas o cara falando assim que o maior network que teve foi Jesus. Sim. Pelo fato dele ter os 12 discípulos e até hoje a gente está fazendo discípulo, falando da palavra dele. Perfeito. Então ele ali é tipo uma referência para mim em questão de network. Especialista em posicionamento. É isso aí. Legal. Então é muito top essa conexão, esse ambiente. Ambiente revela destino. Legal. Quando demais. você está em ambiente certo, você pega código diferente, você tem resultado diferente. Perfeito. O senhor pensa dessa mesma forma? Penso. Um ambiente. Eu continuo no Mateus 6,33. Eu gostei demais do Reginaldo, gente. O homem é Bíblia. Se você buscar Deus em primeiro lugar, qualquer pessoa, não é exclusivo para ninguém, nem para mim, nem para ele. Não é exclusivo, não, é para todos. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas.
Deus não deixa faltar nada pro homem, não, gente. Eu lembro de uma frase que o Perfeito, cara. Reginaldo falou comigo, que eu falei com ele assim, ó, cara, a gente tem uns meios ali que a gente faz pra gente conseguir cliente. Mas ele falou comigo assim, ô Felipe, quem manda cliente pra nós é Deus, meu irmão. É isso, cara. A Confiança. gente pode aí. fazer os meios que for, mas quem manda cliente pra nós é Deus. Glória a Quando Deus. a gente entende isso e coloca Deus como prioridade, não tem como as coisas dar errado. Eu tenho uma experiência que ela é tremenda. Amém. Porque eu tava trabalhando, não tava trabalhando com ele, não. Eu tava trabalhando demais, sabe? Saía de um cliente, ia pro outro. Saía de um cliente, ia para outro. Uhum. E sim, não tinha como eu cancelar os clientes. Aí eu tive que orar ao Pai. Amém. Falei, ô Senhor, eu preciso que o Senhor feche as portas. Pelo menos 2 semanas. Olha aí. Pra me dar uma descansada. Porque eu não tô dando conta de Nossa. atender esses clientes. Rapaz, Deus ouviu a minha oração. Eu fiquei 2 semanas sem meu telefone tocar. Nossa. O telefone não tocou durante 2 semanas. Aí quando foi na 3ª semana, aí eu orei ao Senhor de novo. Ô Senhor, agora o Senhor pode abrir as portas. Eu tô apto de novo. Agora eu vou começar a trabalhar de novo. Gente, a Aí o comunicação... telefone tocou 2 vezes. Gente. E o Senhor falou comigo, se escolhe. Ah. Escolhe um dos 2, meu servo. Ah, tremendo demais. Cara, que coisa muito doida isso aí, senhor. Deus- Isso aqui é de fato Deus, ele escuta confiar no mesmo. Senhor. Deus escuta mesmo, cara. Quando a gente confia, Reginaldo, de fato, as coisas mudam, né? Muda, você tem que confiar no poder da oração. Ué. Oração é tudo. Não adianta, não. Igual eu vejo, ressuscitou Lázaro, né? Aham. Jesus não falou que Lázaro não ia morrer, não. Ele ressuscitou ele. Ele adiou a morte dele, Foi. certo? Hoje nós não sabemos o dia da manhã. Certo. O Pai sabe. Yes. Às vezes a gente faz muito plano, né? Por isso que eu sou mais Mateus 6,33, mano. Porque o que você precisar, Deus acrescenta. O que você não precisar, Ele tira. Não, Nossa. Tá na mão dele, entendeu? Isso é muito doido. olha pra lá e Sensacional fala isso lá. aí. Fala isso, ó, esse negócio aí. Isso é bom demais, velho. Mateus 6,33 significa isso. Ó. O que você precisar, Deus acrescenta. O que você não precisar, Deus tira. E, cara, esse negócio de Deus tirar é interessante. Forte, né? É forte. Ué. Porque a maioria das pessoas tem a mentalidade escassa. E, às vezes, sempre tá lá aí pedindo. Não agradece. Não né? agradece, cara. Mas tem hora nós- que no nosso caminho as pessoas vão ser retiradas. É isso aí. Tem que aceitar. Tem que entender, né? Nossa, isso é muito Mas a doido. gente que é ser humano, a gente tem uma, tipo assim, a gente tem uma dificuldade muito grande. Uma também, né, cara? resistência, né? O problema é que nós não nascemos para a morte, nós nascemos para a vida. Porém, nós temos ensinamento que nós precisamos seguir ele. Aham, aham. Lá tem todo o ensinamento da palavra de Deus. Né? Tudo que você precisar está ali. É uma criança, o ensinamento está lá, um jovem, um senhor, né? Um jovem. Tudo que você precisar está ali, tem para todos. O alimento Muito é bom, farto. muito bom, muito bom, muito bom. Falando de ambientes. Então, ambientes mudam destinos. Ambientes mudam destino. Hoje, com a especialidade que vocês têm, vocês atribuem a isso, além de Deus, as esposas de vocês. Com certeza. É, sem uma base, você já tem a base espiritual. Agora você precisa de uma companheira. Essa companheira que te ajuda. Se eu sou bem sucedido hoje, eu agradeço a minha esposa. Música de amor aí, produção. Eu senti que ele ficou mais animado, Fala assim. o nome dela e manda um Fala o beijo pra nome ela. dela. Dá um- Helena Gomes da Silva, um abraço, meu amor, te amo. Olha Oh. aí. Muito bom. Sem ela não seria nada. Olha aí. Porque nos momentos difíceis que eu tava ali chorando, ela tava comigo. Meu Deus. Nos momentos que eu tô sorrindo agora, ela tá comigo também. É isso. De vez em quando ela fala comigo assim, nós vamos passear de Corolla, meu amor? Vambora! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Sensacional. Já prepare isso aí, porque vai ser top esse corte aí, hein? E aí, Felipe? Atribua, além de Deus, a esposa. Com certeza. Se não fosse a Mariana na minha vida, eu não sei o que seria de mim, entendeu? Uhum. Ela me ajudou muito na minha área profissional, espiritual, e eu tiro o chapéu pra ela. Trabalha, cuida dos meus filhos, cuida de mim. A gente montou um bênção. salão recentemente pra ela, eu montei um salão Que pra ela. bênção, que E bênção. eu sou muito grato pela vida dela. Então, Mariana, obrigado por tudo, te amo.
E tamo junto. Eita, glória! A galera tá preparando. Puxei o já. bonde aqui do Reginaldo, né? Mas, gente, de fato, o papel fundamental da esposa na área profissional do marido vai muito além daquilo que, às vezes, as A pessoas mulher vem lá imaginam, na frente, né? né? A mulher, ela tem o poder de visão muito além do homem. Muito além. A gente faz por impulso, a mulher já vê ali na hora. É a parte estratégica do negócio, né, Felipe? Eu lembro no nosso programa anterior que você falou que a Mariana... É Mariana, né? Mariana. A Mariana te instruiu a cobrar taxa. Foi ela que me falou. Felipe, você tá o dia inteiro fazendo orçamento, gasolina, tempo, você tá estressado, tem que tomar conta de obra, fazer? Não, cobra visita que você vai filtrar aqueles clientes curiosos. Certo. Então você que trabalha na construção civil, cobra a taxa de visita, meu filho. Olha aí. Porque aí você filtra aquele cliente curioso e vai trazer aquele cliente que realmente quer fazer o serviço que você. A chance de você fechar a obra é 90%. E o cliente também ele não quer ajuda de ninguém, não. O cliente quer o serviço, É isso aí. entendeu? E tem aquele negócio, né, cara? Pô, eu vou pagar pra um cara vir aqui. Profissional. Você já entra na frente. Profissional, você já tá na frente. Já tá na frente. Cara, muito bom isso. Sensacional a Quando estratégia. você cobra visita técnica, você já tá na frente dos outros prestadores de serviço. Perfeito, perfeito. Entendeu? Mensagem de reflexão pra essa galera que tá se envolvendo aí com a construção civil, considerações finais. Faz o certo, seja um cara responsável. Você que tem empresa, tenha a palavra, seja responsável, cumpre aquilo que você colocou ali no contrato, entendeu? E faça um serviço com excelência, que isso é o básico, você está sendo pago para isso. Perfeito, perfeito. Considerações finais. Considerações finais. Mateus 6,33. Se você buscar Muito o reino bom. de Deus em primeiro lugar, você vai ver como que a sua vida vai mudar. Olha aí. Você entendeu? Às vezes você não está numa igreja, mas se você lê a palavra, Deus vai te levar ao lugar que você precisa estar. Caramba, cara. Isso aí. Muito bom. Muito bom isso. Muito bom, muito bom. Sensacional. Gente, foi um prazer receber vocês aqui no nosso espaço. Prazer Hoje todo nosso. a gente decidiu abrir espaço, dar voz para as pessoas com muito amor e com muito carinho. Eu amo fazer isso daqui, que é abrir as portas para quem de fato a gente vê resultados. E também para quem está começando, sabe? E como vocês já são consistentes no mercado, eu acho isso sensacional. Falar de vocês abertamente, as pessoas conhecer mais quem é vocês. Quem é o Felipe, quem que é o Quem é o Reginaldo, Felipe, quem que é o Reginaldo. FR. Quem que é FR? E por falar quem é FR, essa união de vocês é um exemplo para muita gente. Eu acredito que vocês se completam. Verdade. Né? Sociedade tem que ter respeito, confiança, entendeu? Sociedade dá certo quando os dois estão ali no Com o mesmo mesmo propósito, propósito. cada um sabe qual que é a sua função e ninguém ter inveja um do outro, entendeu? Isso é Porque a interessante. maioria da sociedade hoje termina pelo fato que o Reginaldo até comentou no começo aqui do Aham. podcast, que o cliente tentou comprar ele, como ele é um cara de princípio, de caráter, ele não se vendeu. E já aconteceu comigo, bem no começo, de eu pegar uma obra grande, de eu querer tirar ele, mas por que eu vou tirar o cara? Se eu sou meio, me conectei com o cara, que Deus abençoe a gente, que a gente ganha milhões junto. Exato. Entendeu? Que nunca dinheiro entra no meu coração primeiro do que Deus e do meu caráter, do meu princípio, entendeu? Das coisas que eu acredito ali que é o certo. Sociedade hoje é caráter, né? É igual eu falei, né? Se a pessoa não tiver o olho grande, crer que Deus está fazendo aquilo ali, que é por melhor, porque Deus não deixa faltar nada pra gente. Mas a partir do momento que ele vê que você mudou, né? Que você não é aquela pessoa que você era, Deixou o dinheiro entrar ele pro vai coração. tirar. O que eu falei, o que ele precisa, ele acrescenta, o que não precisa, ele tira. Hoje foi Mateus 6,36, mas o nosso 33. programa... 6,33. Mas o nosso programa anterior foi... Leva meus olhos por um monte. Aonde está o teu tesouro? Está o seu Ali coração. está o seu coração. Que A faz gente parte focou disso muito aí, disso. Foi. Mas, gente, foi muito sensacional. É. Muito sensacional falar com vocês sobre essa conexão. Onde está seu tesouro, está seu coração. É. Nunca deixar dinheiro entrar, né? em O primeiro dinheiro lugar. entrar O dinheiro ele foi feito para nos servir, né? E não a gente servir o dinheiro. Aí que entra a sabedoria, né? Legal.
que tem que ter sabedoria. Muito Você legal. tem que saber lidar com pouco e lidar com muito. Sim. Meu É pai aquilo que sempre você falava- disse aí, né, para finalizar. É aquilo que você disse. Deus vai ter dia que Deus vai te colocar em 100 mil. Vai ter dia que Deus vai te dar 10 mil. E ele vai ver o que você vai conseguir fazer com eles. É isso aí. Né? Isso aí é interessante demais. Vai te provar, Vai né? te provar. O que seu pai sempre te falava? Que você falou? Meu pai sempre falava comigo. Aí, eu ia falar, você me apertou agora. Falava Meu tanta pai coisa, falava né? assim, ele falava muita coisa, tudo para, né? Mas ele falava assim, quando você ganhar R$500, meu filho, você gasta 250. Boa. Entendeu? E guarda 250. Boa, um aprendizado aí pra galera aí que tá... Entendeu? Você nunca gasta tudo, mas o jovem não tem jeito, Tem ele jeito não, gastava né? tudo. Sem Deus, meu amigo, nós não somos nada. É verdade. Entendeu? Verdade. Agora, quando você aprende que o caminho é o Deus ali, põe Deus em primeiro lugar, você não gasta, você não guarda, não é 26, não, você guarda é o 90%. Eita, glória por isso. Porque 10% é É dele. dele. Gente, sensacional. Foi um prazer receber vocês aqui no nosso estúdio. Uma honra E novamente. foi um prazer ter esse tipo de conversa, porque eu acho que esse mercado da construção civil, com bons profissionais qualificados como vocês, fazem todo o sentido Dá aqui. pra mudar a vida financeira Dá de pra muita mudar? gente. Dá pra mudar. Dá pra fazer acontecer. Dá pra andar de Corolla Cross. Andar de BMW. Corolla, de BM, vambora. Agora vamos mandar um recado pro Richard aqui, ó. Aí, ó. Nós conhecemos um pastor aqui, gente boa, viu, do podcast aqui, ó. Você tá convidado para vir cá, viu? Olha aí, tá sim, Chama viu? nós aí, ó. As portas estão abertas, tá? Você é muito influente no mercado aí. É isso aí. Isso aí vai dar bom para você. Bora, gente. Vanessa Prazerão. Lacerda também. Prazer. Vanessa? Vanessa Lacerda. Arquiteta, manda um abraço Arquiteta, pra ela. lá de Pedro Leopoldo. Um abraço aí, viu, Vanessa? Ó, te aguardo aqui no podcast. Vem cá fazer uma visitinha. Reginaldo, obrigado pela sua participação aqui Eu com que a gente. agradeço, Deus abençoe. Deus te abençoe, continue muito prosperando. obrigado. Estamos sempre juntos, tá? Tamo junto. Matheus? 6h33. É isso aí, gente. Forte Valeu. abraço, até mais.